Nessa aula, a gente vai falar sobre o citoplasma, mais especificamente das organelas citoplasmáticas. São essas organelas que desempenham papéis fundamentais no interior da célula e que a mantêm viva. Respiração, digestão, síntese e eliminação de substâncias são algumas das atividades desempenhadas no citoplasma por essas organelas. Além da membrana plasmática da superfície externa, a célula eucariótica possui membranas internas arranjadas de forma elaborada que divide a célula em compartimentos, as organelas antes mencionadas. Os compartimentos celulares fornecem meios diferentes que facilitam as funções metabólicas específicas, de modo que processos incompatíveis possam ocorrer simultaneamente dentro de uma única célula. As membranas plasmáticas e de organelas também participam diretamente no metabolismo celular, pois várias enzimas são produzidas dentro dessas membranas. Vamos começar falando dos ribossomos. Os ribossomos são complexos formados por RNA ribossomal e proteína. Eles são os componentes celulares que realizam a síntese de proteínas. Células com altas taxas de síntese proteica têm um número particularmente grande de ribossomos. Por exemplo, uma célula do pâncreas humano que produz muitas enzimas digestivas tem alguns milhões de ribossomos. Os ribossomos constroem proteínas em dois locais do citoplasma. A qualquer momento, ribossomos livres estão suspensos no citossol, enquanto ribossomos ligados estão presos ao lado externo do retículo endoplasmático e do envelope nuclear. Os ribossomos ligados e os livres são estruturalmente idênticos e podem alternar os dois papéis. A maioria das proteínas produzidas nos ribossomos livres funciona dentro do citosol. Exemplos são enzimas que catalisam as primeiras etapas da quebra do açúcar. Em geral, os ribossomos ligados produzem proteínas destinadas a serem inseridas nas membranas para empacotamento dentro de certas organelas, como os lisossomos, ou para exportação a partir da célula, no processo de secreção. As células especializadas na secreção de proteínas, por exemplo, as células do pâncreas que secretam enzimas digestivas, frequentemente têm grande proporção de ribossomos ligados. Muitas das diferentes membranas da célula eucariótica fazem parte de um sistema de endomembranas, que inclui o envelope nuclear, o retículo endoplasmático, o aparelho de Golgi, lisossomos, vários tipos de vesículas e vacúolos e a membrana plasmática. Esse sistema realiza uma série de tarefas na célula, incluindo a síntese de proteína, o transporte de proteínas para dentro de membranas e organelas ou para fora da célula. Também tem como tarefas o metabolismo e movimento de lipídios e desintoxicação de venenos. As membranas desse sistema estão relacionadas diretamente por continuidade física ou pela transferência de segmentos de membrana por minúsculas vesículas, sacos feitos de membranas. Apesar dessas relações, as várias membranas têm estrutura e função distintas. Além disso, a espessura, a composição molecular e os tipos de reações químicas realizados em uma dada membrana não são fixos, mas podem ser modificados várias vezes durante a vida dessa membrana. O retículo endoplasmático é uma rede tão extensa de membranas que contém mais da metade do total de membranas em várias células eucarióticas. A palavra endoplasmático significa dentro do citoplasma, e retículo, em latim, significa pequena rede. O retículo endoplasmático consiste em uma rede de túbulos e sacos membranosos chamados de cisternas, do latim cisterna, reservatório para líquido. A membrana do retículo endoplasmático faz a separação entre o compartimento interno do retículo endoplasmático, chamado de lúmen do retículo endoplasmático ou cavidade. E como a membrana do retículo endoplasmático é contínua ao envelope nuclear, o espaço entre as duas membranas do envelope é contínuo ao lúmen do retículo endoplasmático. Existem duas regiões distintas do retículo endoplasmático, apesar de conectadas, que diferem em estrutura e função.
o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. O liso é assim chamado pois sua superfície externa não tem ribossomos. O rugoso possui ribossomos na superfície externa da membrana e por isso parece rugoso ao microscópio eletrônico. O retículo endoplasmático liso funciona em diversos processos metabólicos que variam com o tipo celular. Esses processos incluem a síntese de lipídios, o metabolismo de carboidratos, a desintoxicação de drogas e venenos e o armazenamento de íons cálcio. As enzimas do retículo endoplasmático liso são importantes na síntese dos lipídios, incluindo óleos, esteroides e fosfolipídios de novas membranas. Entre os esteroides produzidos pelo retículo endoplasmático liso nas células animais estão os hormônios sexuais dos vertebrados e os vários hormônios esteroides secretados pelas glândulas suprarrenais. As células que sintetizam e secretam esses hormônios, nos testículos e ovários, por exemplo, são ricas em retículo endoplasmático liso, característica estrutural que combina com a função dessas células. Outras enzimas do retículo endoplasmático liso auxiliam a desintoxicar drogas e venenos, especialmente na célula do fígado. O retículo endoplasmático liso também armazena íons cálcio. Nas células musculares, por exemplo, uma membrana do retículo endoplasmático liso bombeia íons cálcio do citossol para dentro do lúmen do retículo endoplasmático. Quando uma célula do músculo é estimulada por um impulso nervoso, íons cálcio voltam rapidamente por meio da membrana do retículo endoplasmático para dentro do citossol e desencadeiam a contração da célula muscular. Em outros tipos celulares, os íons cálcio liberados a partir do retículo endoplasmático liso desencadeiam diferentes respostas, como a secreção de vesículas que carregam as proteínas recém-sintetizadas. Falando agora do retículo endoplasmático rugoso, a gente percebe que várias células secretam proteínas produzidas pelos ribossomos que estão ligados ao retículo endoplasmático rugoso. Por exemplo, certas células pancreáticas sintetizam a proteína insulina no retículo endoplasmático e secretam esse hormônio na corrente sanguínea. Após a formação das proteínas secretórias, a membrana do retículo endoplasmático as mantém separadas das proteínas produzidas pelos ribossomos livres que permanecem no citossol. Proteínas secretórias deixam o retículo endoplasmático envoltas em membranas de vesículas que brotam como bolhas a partir de uma região especializada, chamada de retículo endoplasmático de transição. Vesículas em trânsito de uma parte da célula a outra são chamadas de vesículas de transporte. Além de produzir proteínas secretórias, o retículo endoplasmático rugoso é uma fábrica de membrana para a célula. Depois de deixar o retículo endoplasmático, muitas vesículas de transporte viajam para o aparelho de Golgi. A gente pode pensar no Golgi como um armazém para o recebimento, classificação, remessa e até mesmo certa manufatura. Aqui os produtos do retículo endoplasmático, como proteínas, são modificados, armazenados e então enviados a outros destinos. Como seria de se esperar, o aparelho de Golgi é especialmente extenso nas células especializadas para a secreção. O aparelho de Golgi consiste em sacos membranosos achatados, que são as cisternas, que se assemelham a uma pilha de pão árabe. Uma célula pode ter várias, até mesmo centenas dessas pilhas. Os dois lados da pilha de Golgi são chamados de face cis e face trans. Elas atuam respectivamente como os departamentos de recebimento e de remessa do aparelho de Golgi. O termo cis significa do mesmo lado, e a face cis está normalmente localizada próximo ao retículo endoplasmático. As vesículas de transporte movimentam o material a partir do retículo endoplasmático para o aparelho de Golgi. A vesícula que brota a partir do retículo endoplasmático pode adicionar sua membrana e o conteúdo do seu lúmen à face cis por meio da fusão com a membrana do Golgi. A face trans, do lado oposto, origina vesículas que se soltam e viajam para outros locais. Produtos do retículo endoplasmático são normalmente modificados durante o trânsito a partir da região cis para a região trans do Golgi.
Além do trabalho de finalização, o aparelho de Golgi também fabrica certas macromoléculas. Vários polissacarídeos secretados pelas células são produtos do Golgi. Por exemplo, pectinas e certos outros polissacarídeos não celulósicos são produzidos no Golgi de células vegetais e então incorporados juntos com a celulose nas paredes celulares. Assim como as proteínas secretórias, os produtos não proteicos do Golgi são secretados a partir da face trans do Golgi dentro de vesículas de transporte que finalmente se fusionam com a membrana plasmática. O lisossomo é um saco membranoso de enzimas hidrolíticas que várias células eucarióticas utilizam para digerir ou hidrolisar macromoléculas. Enzimas lisossomais funcionam melhor no meio ácido encontrado nos lisossomos. Se o lisossomo se rompe, escoando seu conteúdo, as enzimas liberadas são pouco ativas, pois o citossol tem pH neutro. Entretanto, o escoamento excessivo de um grande número de lisossomos pode destruir uma célula por autodigestão. Lisossomos realizam a digestão intracelular em diversas circunstâncias. Amebas e vários outros eucariotos unicelulares se alimentam por meio do engolfamento de organismos menores ou outras partículas de alimento, processo chamado de fagocitose. O vacúolo alimentar, assim formado, então se funde a um lisossomo, cujas enzimas digerem o alimento. Os produtos de digestão, incluindo açúcares simples, aminoácidos e outros monômeros, passam para dentro do citossol e tornam-se nutrientes celulares. Algumas células humanas também realizam a fagocitose. Entre elas estão os macrófagos, tipo de glóbulo branco do sangue, que ajuda na defesa do organismo. Os lisossomos também utilizam suas enzimas hidrolíticas para reciclar o próprio material orgânico da célula, processo que a gente chama de autofagia. Durante a autofagia, uma organela danificada ou pequenas quantidades de citosol são envoltas por uma membrana dupla, de origem desconhecida, e ocorre a fusão de um lisossomo com a membrana externa dessa vesícula. As enzimas lisossomais decompõem o material confinado e os pequenos compostos orgânicos são liberados para o citosol para reutilização. Com o auxílio dos lisossomos, a célula se renova continuamente. Uma célula hepática humana, por exemplo, recicla metade das macromoléculas a cada semana. Os vacúolos são grandes vesículas derivadas do retículo endoplasmático e do aparelho de Golgi. Assim, os vacúolos são uma parte integral do sistema de endomembranas da célula. Como todas as membranas celulares, a membrana do vacúolo é seletiva para o transporte de solutos. Como resultado, a solução dentro do vacúolo difere da do citossol em sua composição. Os vacúolos realizam diversas funções em diferentes tipos de células. Os vacúolos alimentares formados por fagocitose, que já foram mencionados, são um exemplo disso. Muitos eucariotos unicelulares que vivem em água fresca têm vacúolos contráteis que bombeiam o excesso de água para fora da célula, mantendo assim uma concentração adequada de íons e moléculas dentro da célula. Em plantas e fungos, certos vacúolos realizam a hidrólise enzimática, uma função compartilhada por lisossomos nas células animais. Na verdade, alguns biólogos consideram esses vacúolos hidrolíticos um tipo de lisossomo. Em plantas, pequenos vacúolos podem manter reservas de compostos orgânicos importantes, como as proteínas estocadas na célula de armazenamento das sementes. Os vacúolos também podem ajudar a proteger a planta contra herbívoros, estocando compostos que são venenosos ou não palatáveis aos animais. Alguns vacúolos de plantas contêm pigmentos, como pigmentos vermelhos e azuis de pétalas, que ajudam a atrair insetos polinizadores para as flores. Células maduras de plantas geralmente contêm um grande vacúolo central que se desenvolve pela união de vacúolos menores. A solução dentro do vacúolo central, chamada seiva, é o depósito principal das células vegetais para os íons orgânicos, incluindo potássio e cloreto. O vacúolo central tem um papel fundamental no crescimento de células vegetais que aumentam à medida que os vacúolos absorvem água, permitindo que a célula aumente com um investimento mínimo no novo citoplasma. O sistema de endomembranas mostra um fluxo de lipídios e proteínas de membrana por meio de várias organelas.
À medida que a membrana se movimenta do retículo endoplasmático para o Golgi e deste para outro local, sua composição molecular e funções metabólicas são modificadas, junto com aquelas do seu conteúdo. O sistema de endomembranas é um complexo e dinâmico agente na organização dos compartimentos da célula. Adquirida a partir do meio. Nas células eucarióticas, as mitocôndrias e os cloroplastos são as organelas que convertem energia em formas que as células conseguem usar para o trabalho. As mitocôndrias são sítios de respiração celular, processo metabólico que utiliza o oxigênio para dirigir a geração de ATP pela extração de energia a partir de açúcares, gorduras e outros combustíveis. Os cloroplastos encontrados em plantas e algas são os locais da fotossíntese. Esse processo nos cloroplastos converte energia solar em energia química, absorvendo a luz solar e utilizando-a para realizar a síntese de compostos orgânicos, como açúcares, a partir do dióxido de carbono e água. Além de terem funções relacionadas, as mitocôndrias e os cloroplastos compartilham origens evolutivas semelhantes. As mitocôndrias e os cloroplastos apresentam semelhanças com bactérias que levam à teoria endosimbionte. Essa teoria estabelece que um ancestral das células eucarióticas engolfou uma célula procariótica que utilizava oxigênio e não realizava fotossíntese. Por fim, a célula engolfada formou um relacionamento com a célula hospedeira, se tornando uma endosimbionte, uma célula vivendo dentro da outra célula. Ainda, durante o curso da evolução, a célula hospedeira e sua endosimbionte fundiram-se em um único organismo, uma célula eucariótica com uma mitocôndria. Pelo menos uma dessas células pode ter captado um procarioto fotossintético, tornando-se o ancestral das células eucarióticas que contêm cloroplastos. Essa é uma teoria amplamente aceita e consistente, com muitas características estruturais de mitocôndrias e cloroplastos. Primeiro, em vez de estarem envoltos por uma membrana simples como as organelas do sistema de endomembranas, mitocôndrias e cloroplastos típicos têm duas membranas ao seu redor. Existem evidências de que o ancestral que englobou procariotos tinha duas membranas externas, que se tornaram as membranas duplas das mitocôndrias e cloroplastos. Segundo, assim como os procariotos, as mitocôndrias e cloroplastos contêm ribossomos, além de moléculas de DNA circular associados às suas membranas internas. O DNA nessas organelas programa a síntese de algumas proteínas de organelas nos ribossomos, que também foram sintetizadas e montadas nele. Terceiro, também consiste com suas prováveis origens evolutivas. As mitocôndrias e os cloroplastos são organelas autônomas, um pouco independentes, que crescem e se reproduzem dentro da célula. As mitocôndrias são encontradas em quase todas as células eucarióticas, incluindo as células de plantas, animais, fungos e a maioria dos eucariotos unicelulares. Algumas células têm uma única mitocôndria grande, mas frequentemente uma célula tem centenas ou mesmo milhares de mitocôndrias. O número está correlacionado com o nível celular de atividade metabólica. Por exemplo, células móveis e contráteis têm proporcionalmente mais mitocôndrias. A membrana externa é lisa, mas a interna é convoluta, com dobramentos internos chamados de cristas. A membrana interna divide as mitocôndrias em dois compartimentos internos. O primeiro é o espaço intermembrana, a estreita região entre as membranas interna e externa. O segundo compartimento, a matriz mitocondrial, está envolto pela membrana interna. A matriz contém várias enzimas diferentes, assim como DNA mitocondrial e ribossomos. As enzimas na matriz catalisam algumas etapas da respiração celular. Outras proteínas que funcionam na respiração, incluindo a enzima que gera ATP, são construídas dentro da membrana interna. Na condição de superfícies muito dobradas, as cristas dão para a membrana mitocondrial interna uma ampla área superficial, aumentando assim a produtividade da respiração celular. Esse é outro exemplo de estrutura se encaixando na função. Os cloroplastos contêm fila, junto com enzimas e outras moléculas que funcionam na produção fotossintética do açúcar.
Essas organelas são encontradas em folhas e outros órgãos verdes de plantas e nas algas. Dentro do cloroplasto, existe um sistema membranoso na forma de sacos achatados e interconectados, chamados tilacoides. Em algumas regiões, os tilacoides estão empilhados como fichas de pôquer. Cada pilha é chamado de grana. O líquido fora dos tilacoides é o estroma, que contém o DNA do cloroplasto e os ribossomos, assim como várias enzimas. A membrana do cloroplasto divide o espaço do cloroplasto em 3 compartimentos: o espaço intermembrana, o estroma e o espaço tilacoide. O peroxissomo é um compartimento metabólico especializado envolto por uma membrana simples. Os peroxissomos contêm enzimas que removem os átomos de hidrogênio a partir de vários substratos e os transferem para o oxigênio, produzindo peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. Essas reações podem ter várias funções diferentes. Certos peroxissomos utilizam o oxigênio para quebrar ácidos em moléculas menores, que são transportadas para as mitocôndrias e utilizadas como combustível para a respiração celular. No fígado, os peroxissomos desintoxicam-se do álcool e de outros componentes prejudiciais pela transferência de hidrogênio dessas substâncias para o oxigênio. O peróxido de hidrogênio ou água oxigenada formado pelos peroxissomos é tóxico por si só, mas a organela também contém uma enzima que converte o peróxido de hidrogênio em água. Os peroxissomos especializados, chamados de glioxissomos, são encontrados nos tecidos de armazenamento lipídico das sementes de plantas. Essas organelas contêm enzimas que ativam a conversão de ácidos graxos em açúcar, que as plântulas emergentes utilizam até serem capazes de produzir seu próprio açúcar por fotossíntese. Nos primórdios da microscopia eletrônica, os biólogos pensavam que as organelas da célula vão livremente no citossol. Mas aperfeiçoamentos tanto na microscopia óptica como na microscopia eletrônica revelaram um citoesqueleto, uma rede de fibras que se estende pelo citoplasma. As células bacterianas também têm fibras que formam um tipo de citoesqueleto, construído de proteínas similares às eucarióticas. O citoesqueleto eucariótico, cuja função principal é a organização das estruturas e atividades da célula, é composto de 3 tipos de estruturas moleculares: microtúbulos, microfilamentos e filamentos intermediários. A função mais óbvia do citoesqueleto é dar sustentação mecânica à célula e manter sua forma. Isso é especialmente importante para células animais que não possuem paredes. Assim como o esqueleto de um animal ajuda a fixar as posições de outras partes do corpo, o citoesqueleto fornece âncora para várias organelas. A motilidade celular requer a interação do citoesqueleto com proteínas motoras. Existem vários exemplos. Elementos do citoesqueleto e proteínas motoras trabalham juntos com as moléculas da membrana plasmática para permitir que as células inteiras se movam ao longo das fibras fora da célula. Dentro da célula, vesículas e outras organelas muitas vezes viajam para seus destinos ao longo dos monotrilhos fornecidos pelo citoesqueleto. Por exemplo, é assim que vesículas com moléculas neurotransmissoras migram para as extremidades dos axônios, as longas extensões das células nervosas que liberam essas moléculas em formas de sinais químicos para as células nervosas adjacentes. O citoesqueleto também manipula a membrana plasmática, dobrando-a para dentro para formar vacúolos alimentares ou outras vesículas fagocíticas. Os 3 principais tipos de fibras que compõem o citoesqueleto. Os microtúbulos são os mais espessos dos 3 tipos. Os microfilamentos, também chamados de filamentos de actina, são os mais finos. E os filamentos intermediários são fibras de diâmetro intermediário. Os microtúbulos modernos servem como caminhos aos quais as organelas equipadas com proteínas motoras podem mover-se. Os microtúbulos guiam vesículas a partir do aparelho de Golgi para a membrana plasmática. Os microtúbulos também estão envolvidos na separação dos cromossomos durante a divisão celular. Em células animais, os microtúbulos crescem a partir do centrossomo,
região muitas vezes localizada próxima ao núcleo. Túbulos funcionam como vigas-mestre do citoesqueleto resistente à compressão. Dentro dos centrômeros existe um par de centríolos, cada qual composto de 9 conjuntos de microtúbulos triplos arranjados em anel. Embora centrosomos com centríolos possam auxiliar na montagem dos microtúbulos nas células animais, várias outras células eucarióticas não têm centrosomos com centríolos e, portanto, organizam os microtúbulos por outro. Em eucariotos, um arranjo especializado de microtúbulos com extensões que se projetam a partir de algumas células. Vários eucariotos unicelulares são impulsionados na água por cílios ou flagelos, que atuam como apêndices de locomoção. Por sua vez, espermatozoides de animais, algas e algumas plantas possuem flagelos. Quando os cílios ou flagelos se estendem a partir de células mantidas no lugar, como parte de uma camada de tecido, conseguem mover fluidos sobre a superfície do tecido. Por exemplo, o revestimento ciliado da traqueia arrasta o muco contendo resíduos captados para fora dos pulmões. No aparelho reprodutivo feminino, os cílios que revestem os ovidutos ajudam a mover o óvulo em direção ao útero. Já os microfilamentos são bastões sólidos. Também são chamados de filamentos de actina por serem construídos a partir de moléculas de actina, que é uma proteína globular. Assim como os microtúbulos, os microfilamentos parecem estar presentes em todas as células eucarióticas. Ao contrário do papel de resistência à compressão dos microtúbulos, o papel estrutural dos microfilamentos no citoesqueleto é produzir tensão. Os microfilamentos são bem conhecidos por seu papel na motilidade celular. Milhares de filamentos de actina e filamentos mais espessos, feitos de uma proteína chamada de miosina, interagem para causar a contração das células musculares. E diferentemente dos microtúbulos e microfilamentos encontrados em todas as células eucarióticas, os filamentos intermediários são encontrados apenas nas células de alguns animais, incluindo os vertebrados. Especializados em suportar tensão, como os microfilamentos, os filamentos intermediários são uma classe diversa de elementos citoesqueléticos.